meus amores? Então, hoje nós vamos trabalhar com essa apostila aqui. O nome dessa apostila é História e Geografia do Paraná. Então, ela é dividida em duas partes. A parte que conta a história e a outra parte que fala sobre a geografia, sobre os mapas, sobre a administração das unidades federativas. Então, nós vamos lá para a página 2 de Geografia do Paraná. É a abertura da unidade aqui, ó. Então, aqui é a página 1, aqui na página 2. Então, nessa unidade, nós vamos aprender sobre a unidade federativa que nós moramos, que a nossa é o Paraná, e também os municípios que compõem o nosso estado aqui da região sul. O Brasil, ele tem 5.570 municípios. Desses, 399 pertencem ao estado do Paraná. Vocês devem destacar este mapa aqui, lá do material de apoio. Lembrando que esse mapa nós iremos usar na página 3, 10, 11 e 12. Então, não pode ser jogado fora. São duas partes, vocês precisarão destacar e montar o mapa. Podem procurar aqui no mapa onde que está o município que nós moramos ou algum outro município que vocês queiram saber onde está localizado. Observem bem o mapa, porque ele é muito interessante. E o nosso município de Prudentópolis está bem aqui, ó. Bem aqui. Vocês observando lá no mapa de vocês, vocês irão encontrar. Procurem as cidades mais próximas que vocês conhecem. Então, vocês devem escrever nesse espacinho aqui quantos municípios compõem o estado do Paraná, que são 399 municípios. Acompanhe agora com a tia um pouquinho sobre a formação do nosso estado. Vem comigo! Então, vejam aqui com a tia como o nosso Paraná é grande. Tem 399 municípios. Eu adoro ver mapa. Eu gosto de saber qual é o maior, qual é o menor município, quantos habitantes que tem em cada município. Eu acho muito interessante essa geografia. Então, vou contar para vocês. O maior município em extensão territorial, ou seja, em tamanho, é o município de Guarapuava, bem pertinho de Prudentópolis. Já vão descobrir em que posição está Prudentópolis. O segundo maior município do Paraná é o município de Tibagi. O terceiro é Castro. O quarto é Ortigueira. E o quinto é Prudentópolis. Então, nosso município é o quinto maior do estado do Paraná. E o menor, qual que é, tia Jaque? É esse bem pequenininho aqui, chamado Pinhais. Esse é o menor município do nosso estado. E tem também mais uma curiosidade. Guarapuava é o maior município, mas não é o que tem mais habitantes, porque o que tem mais habitantes é a nossa capital, Curitiba. Vamos encontrar aqui com a tia. Onde está Curitiba? Bem aqui, a nossa capital. Veja que legal. Ele não é um município muito grande, mas ele é um município muito populoso. Podem observar o mapa à vontade. Podem marcar as cidades onde vocês já moraram. Eu marquei aqui, ó. Esses que estão de rosa. Aqui tem 4 cidades que são bem pertinhas, 4 municípios. Tem São Pedro do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, que é onde a tia Jaque nasceu, Diamante do Oeste e Ramilândia. Eu já morei nesses 4 municípios, morei também em Apucarana e atualmente moro em Prudentópolis. Então, vocês podem observar o mapa, podem pesquisar curiosidades na internet e se divertir. A tia vai passar para vocês um pouquinho
sobre a história, sobre a geografia do nosso estado, o Paraná. Lá na página 3 da apostila de História e Geografia do Paraná, a formação do estado do Paraná. No início da colonização, quando os portugueses dividiram o Brasil em capitanias, as terras que hoje são do Paraná já pertenceram a São Paulo e a Santa Catarina. Durante muito tempo, o Paraná lutou para se tornar independente desses estados. E teve guerras, uma guerra muito famosa que ficou conhecida entre Paraná e Santa Catarina, que foi a Guerra do Contestado. Eles lutaram por anos por uma quantidade de terra específica, que cada um dizia que aquela terra pertencia para si. E houve muitas mortes. No entanto, o Paraná ficou com 20 mil quilômetros quadrados. E a guerra, ela cessou, mas a disputa por terras continua até hoje em justiça. Então, quando foi sancionada a Lei número 704 do ano de 1853, que tiveram novas províncias, foi quando o Paraná deixou de pertencer à capitania de São Paulo e passou a ser uma província. E em 1943, ainda no estado do Paraná, vocês podem observar nesse mapa aqui, que todo esse contorno aqui hoje é do nosso estado. Mas essa parte aqui pertencia ao território federal do Iguaçu, não pertencia ao Paraná. Mas, em 1946, esse território foi extinto, formando-se, então, o nosso estado do Paraná, com os contornos aos quais conhecemos hoje. Esse daqui, o nosso mapa. E, em 15 de novembro de 1889, que foi quando aconteceu a proclamação da República, as províncias, agora Paraná já era uma província, não pertencia mais à capitania de São Paulo, as províncias passaram a ser chamadas de estados, as unidades federativas, que é quando um território ele passa a ser organizado politicamente e que tem as próprias leis. Entra naquela questão que nós vimos acho que na aula do bimestre passado, sobre a organização das unidades federativas, sobre as eleições, que para eleger os nossos governantes, nós vamos às urnas de 4 em 4 anos. E o dever e a obrigação desses governantes é desenvolver atividades que atendam os interesses da sociedade e garantir com que se cumpra a Constituição e as suas leis. Um exemplo disso é a Lei Ambiental de Recursos Hídricos, no artigo 3º. Vamos ver o que ela diz? Lá na página 7, tem essa lei aqui, a Lei Ambiental, que é aqui do nosso estado do Paraná. No artigo 3º, ela diz que são objetivos da política estadual de recursos hídricos, os nossos recursos, a nossa água, que devem ser assegurados a todos, as atuais e as futuras gerações, é água de boa qualidade, sem que haja poluição, que a água seja utilizada de maneira sustentável e que os transportes feitos, que é aqui no caso o transporte aquaviário, que é feito pelos rios, devem ser feitos com desenvolvimento sustentável, de maneira que não polua os rios. E também a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, ou seja, prevenir contra esses eventos hidrológicos podem ser furacões, tsunamis, pode ser natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Então, podem ocorrer de maneira natural ou pelo homem. Devem ser garantido a prevenção e a defesa contra esses eventos que podem vir a ocorrer. Então, basicamente, a lei é para que todos tenham água potável, água limpa, que possa ser consumida e que todos convivam com a natureza de maneira harmônica. Precisa ser um uso adequado, sustentável, para que todos sejam agora, ou seja, gerações futuras, possam
ter essa disponibilidade desse recurso tão importante que é a água. Então, em relação à lei ambiental, vocês deverão responder os exercícios 1 e 2 na página 8, que diz que, em relação à água, a lei ambiental do Paraná está sendo respeitada? Vocês acreditam que sim, que os nossos rios estão sendo preservados, que todo mundo está utilizando a água de maneira consciente? E vão registrar aqui as conclusões de vocês. E vão procurar também em jornais uma notícia sobre o governo do Paraná. Vão escrever essa notícia aqui e depois mandar foto aqui com a tia. Devem também escrever a opinião de vocês a respeito dessa notícia. Podem escolher a notícia que quiserem, não necessariamente sobre água, mas tem que ser sobre o estado do Paraná.